Sejam todos muito bem-vindos ao Milhas 360, o seu canal de milhas aéreas. E hoje a gente vem trazer para vocês uma abordagem aí voltada para agências de viagem, né? Então, depois do problema da 123 milhas, né? Principalmente para quem trabalhava no mercado de milhas aéreas, somente vendendo as milhas através das plataformas Hotmilhas ou Maxmilhas, sofreu um grande baque, né? Além de ter sofrido possivelmente uma grande perda financeira, né? Muitos se desencantaram aí com o mercado de milhas, né? Mas quem sobreviveu a, a esse grande problema, hoje colhe muitos frutos, né? Nós tivemos uma grande perda financeira, né? Com a quebra do grupo, mas isso abriu outras oportunidades, né? Hoje nós temos muito mais serviços disponíveis do que antigamente, né? Antigamente, praticamente, a gente vendia uma passagem ou outra quando um conhecido a oferecia, né? E a gente vivia basicamente de venda de serviços de milhas, né? E venda de milhas nas plataformas. Então, a gente ajudava os nossos clientes a gerarem milhas a baixo custo, comprar milhas a baixo custo e vender nas plataformas de compras de milhas como Hotmilhas e Maxmilhas, né? Só que se mostrou ser uma grande furada, né? Infelizmente, era uma grande pirâmide e o mercado se reajustou, né? Todos os benefícios que existiam no mercado de milhas continuam exatamente da mesma forma, não mudou nada. Então você continua viajando barato, continua usando milhas para se hospedar, para comprar ingressos, continua existindo compras bonificadas, transferências bonificadas, né? Só realmente mudou para quem utiliza o mercado de milhas como um negócio, né? Como nós do Milhas 360 nascemos com esse ideal, então a gente se readaptou à nova realidade e hoje a gente tem muito mais oportunidades e hoje a gente tem uma gama de serviços a mais no nosso portfólio, que nós não tínhamos acesso antigamente, nem nunca imaginávamos trabalhar com isso. Então hoje nós temos, abrimos como uma agência de viagens, né? E com isso a gente passou a entender muito mais, né, de como funciona esse mercado aí de turismo. Então, hoje a gente tem uma visão bem diferente, né, de antigamente e somos uma agência de viagem extremamente diferenciada por sermos uma das pouquíssimas que trabalham com milhas aéreas, né, o que traz uma série de benefícios, né, e uma fonte de receita muito interessante, principalmente para venda de passagem, que a margem é maravilhosa, né? Além de termos serviço de gestão de milha, serviço de consultoria, né? Continuamos com o nosso podcast, com o nosso canal do YouTube, passando instruções e abordagens sobre esse mercado, né? Então, a gente já tem mais ou menos 6 meses de agência aberta, então a gente já passou por uma série de situações, e aí eu vim compartilhar com vocês as principais dificuldades que nós tivemos, né? E muitos aprendizados que nós adquirimos nesse período, né? E muito disso não é falado nem comentado em canto nenhum. Então é interessante que vocês tenham consciência, principalmente para quem está iniciando agora e queira, né, abrir a sua agência home office, né? Trabalhar de casa, emitindo passagem. Então a ideia que se passa é que é uma coisa bem simples, basta você abrir um MEI, começar a trabalhar de casa com sua agência home office, emitindo passagem para os clientes, comprando milha barata em balcões de milha, vendendo as passagens, mas é muito mais complexo que isso, né? Então, o primeiro ponto que eu venho trazer é a dificuldade de quem está começando agora ter acesso às principais plataformas de venda de serviços de turismo, né? Então, as principais consolidadoras, né, as principais plataformas de seguros, de, de venda de chips internacionais, né, de vendas de pacotes, de hotelaria, exigem que você tenha pelo menos 6 a 12 meses, né, de agência aberta. Então, são bem poucas consolidadoras que aceitam agências recém-abertas. A gente conseguiu encontrar uma, que a gente trabalha com ela até hoje.
Mas diversas outras plataformas a gente até hoje não conseguiu ainda cadastro, né? Que são plataformas que fornecem pacotes, fornecem hotelaria com preços muito melhores do que a gente encontra em consolidador, em condições inclusive melhores. Então, essa é uma dificuldade que todo mundo que for começar vai encontrar, né? Que é essa dificuldade de você conseguir acesso às principais plataformas de venda de serviços, né? De turismo, né? Outro ponto que você precisa estar ciente é que, assim, principalmente quem veio do mercado de milhas como nós, a gente não tinha um conhecimento aprofundado, né? Sobre as regras tarifárias, regras de companhias aéreas, né? Regras do mercado de aviação, regras da ANAC e regras do direito do passageiro, direito de agente de viagem, né? Então, assim, a partir do momento que você começa a atender um alto volume, começa a fazer parte de círculos que trabalham nesse setor, você começa a se deparar com diversas situações que você jamais imaginou, né? Então, por exemplo, você saberia, eu vou lhe passar algumas situações que a gente ou já enfrentou ou já vimos colegas enfrentando. Por exemplo, há pouco tempo tinha um colega perguntando como é que fazia para o cliente dele levar um passarinho para os Estados Unidos. Saberia responder? Outra situação, um bebê de uma semana de nascido, ele pode viajar? Né? Uma mochila, a mochila do meu cliente pesa 4 quilos, é possível viajar com ela? Né? Como conseguir descontos para acompanhante de um cadeirante, né? Como é que faz o embarque de um cão-guia? Né? Como verificar as exigências de entrada de um determinado país? Né? Meu cliente quer viajar, por exemplo, para a Turquia. Quais são as exigências desse país para a entrada dele? Então, a gente precisa saber como ter essas informações, né, para passar direitinho para nossos clientes, né? Até coisas mais simples, como tirar o primeiro passaporte. Muitos clientes não fazem nem ideia de como é que tira um passaporte, né? Então, você também precisa passar essas orientações. Que tipo de seguro meu cliente precisa ter para entrar na Europa, por exemplo? Na Europa é obrigatório você ter um seguro. Então, você precisa saber que tipo de seguro ele precisa ter. Que tipo de alimento é permitido trazer para o Brasil, né? Então, assim, são várias abordagens, várias dúvidas, né? Várias situações diferentes, né? Às vezes acontece e é um trabalho, pessoal, que assim exige muito do agente. Hoje mesmo vou passar uma situação que assim uma cliente emitiu um seguro, deixou para a última hora, né? Ia viajar hoje, terça-feira, deixou para emitir o seguro viagem dela na sexta-feira de noite já, 9 e pouca da noite. Ou seja, a consolidadora não processou o pedido dela durante o final de semana. Na segunda-feira chegou um e-mail, simplesmente encaminhei para ela. Tinha todas as informações do seguro que a gente tinha emitido para ela, só que no final tinha um detalhezinho que eu não reparei. Tinha não pago. Eu mandei para a cliente também não reparou. Quando chegou no aeroporto, ela me liga, Marco, o seguro que você me mandou está aqui no final, escrito não pago. E eu pensei, cara, não pago? Não é possível, foi a consolidadora que me mandou esse seguro. Aí, quando eu abri lá, realmente ela não paga. Eu ligo para a consolidadora, ela falou, não, Marco, está aqui em processamento, eu já estou aqui com o seu caso aqui, vai ser processado hoje, o seguro e tal, beleza. Isso foi 9 horas. Processo, o seguro não passou o cartão, manda outro cartão. Cara, o seguro só saiu 12h06. De 9 da manhã às 12h06, só resolvendo esse pepino. E assim, 11 horas já abriu o check-in dessa minha cliente. E aí ela agoniada, foi a primeira viagem internacional que ela iria fazer com a filha. E aí realmente eu perdi 3 horas hoje só resolvendo a porcaria de um seguro. Então, assim, vão ter situações que você vai gastar algumas horas para resolver uma besteira, né? Ontem à noite mesmo, um cliente chegou no hotel, que a gente fez uma reserva. Quando chegou lá, não estava constando a reserva dele. E aí? Então, assim, 10 horas da noite, o cliente ligando para resolver esse pepino. Então, assim, vai existir. Ainda não aconteceu comigo, mas eu sei que uma hora vai acontecer de eu vender uma passagem para alguém, de repente dar um pepino aí durante a madrugada, né? Às vezes vai viajar para outro país lá, 8 horas da manhã, aqui é 3 horas da manhã. E aí
termina querendo que você resolva, né? E aí vão ter situações que não vai ter o que fazer, entendeu? E então você tem que estar preparado para saber que vai ter demandas nesse sentido que realmente vai exigir horas e horas de dedicação para resolver uma besteira, né? Um pepino que teoricamente é simples, mas como você depende de fornecedor, de vários outros agentes envolvidos aí realmente termina que você fica realmente numa situação complicada e perdendo horas e horas e horas, né? Podendo atender outras demandas, atendendo outros clientes, mas está resolvendo a situação daquele cliente ali. Então, é uma coisa que hoje eu já repenso muito nessa questão de continuar trabalhando com a gente, porque realmente são situações que às vezes demandam horas e horas e horas e que precisa ser avaliado direitinho realmente se quando você tem uma equipe é mais fácil, né? Mas quando a gente ainda está sozinho, hoje nós somos ainda uma urgência, né? É praticamente eu sozinho para tudo, realmente já está ficando um pouco pesado, né? Então isso é uma situação que realmente a agente de viagem termina gastando muitas horas para resolver situações, né? Comuns aí do mercado de turismo que eu realmente hoje estou reavaliando essa questão, né? A gente já está pensando em talvez diminuir um pouquinho essas vendas de passagem, focar mais na parte de treinamentos e educação em milhas, né? Que é algo que a gente consegue com 3 horas que eu perco atendendo um cliente, resolvendo um problema, eu consigo com 3 horas atender muito mais clientes, educando e passando informações de forma muito maior, né? E termino ajudando muito mais pessoas. Então, essa é uma questão que quem for trabalhar com uma agente vai ter que realmente pensar, porque é pesado. E, assim, vários colegas do ramo vivem estressados, já vi relatos de pessoas que abriram agência, não aguentaram 2 anos de agência, tiveram que fechar porque não tinha saúde mental para lidar com a situação. Era cliente ligando o dia todo, resolvendo vários pepinos, então todo tipo de cliente você termina encontrando, graças a Deus, meus clientes são todos excelentes, nunca teve um problema assim de desrespeito, nada disso, todas as situações que a gente encontrou de problema a gente sempre resolveu e o cliente sempre entendeu o que acontecia e era extremamente solícito e paciente, então a gente nunca teve uma situação realmente de clientes enchendo tanto o saco da gente. Eles sempre entendiam as situações que aconteciam e a gente também sempre corria atrás da solução o mais rápido possível, né? E aí, né, seguindo aí as pendengas aí que você vai encontrar aí, iniciando aí o serviço de agente, você precisa ter um advogado especializado em direito do passageiro e do agente de viagem, porque você vai encontrar várias situações em que você vai precisar de um apoio jurídico para lhe orientar. Às vezes, lhe liga um passageiro seu, está no voo e perdeu a conexão. O que é que ele faz? Danificar a mala dele. Qual a orientação que você precisa passar? Então, vão ter situações desse tipo. Está na imigração, chamaram ele para a salinha. O que é que ele faz? Então, você está ali, né? Como você é um agente, você está ali para agenciar o seu cliente, você não é um tirador de passagem. Então, realmente termina que você é um apoio para eles e você precisa conhecer, né, de todas essas regras. E caso você não tenha um conhecimento profundo, né, independente de você ter ou não, você vai precisar de um advogado, porque é muita coisa diferente. Cada companhia tem uma regra diferente, cada situação exige uma atitude diferente. E o advogado vai saber lhe orientar exatamente como lidar com aquela situação, como levantar provas para um processo futuro. Então, isso é um gasto que você vai ter que ter aí com um advogado especializado, né, em direito do passageiro para poder estar lhe auxiliando. A gente hoje paga uma mensalidade que a gente está ali o tempo todo no grupo com eles, tirando várias dúvidas, vindo dúvida de outros colegas aí, aprendendo com isso. Então, é um gasto que é bem pago e é bem utilizado. A gente utiliza aí muito esse serviço. Inclusive, a gente está agora resolvendo a situação de um cliente que 2 dias antes de viajar, o pai faleceu e ele cancelou a viagem, né? E aí vai ter uma multa alta para pagar, né? E a gente está recorrendo aí justamente porque foi um motivo de causa maior.
Então, como agir nessa situação? Aciona o advogado. Ele vai tomar todas as calções aí para que nosso cliente não seja mais lesado ainda, beleza? Outra coisa que você precisa ter em mente para ser um agente viável, principalmente trabalhar com milhas, é que você vai estar em constante aprendizado. Você precisa estar sempre se atualizando com todas as regras tarifárias, regras de milhas, regras de companhia aérea, regras de cartões, que isso muda o tempo todo. Mudou agora há pouco tempo a regra do cartão Azul Visa Infinity, mudou o programa de fidelidade da Azul. Então, você precisa estar em constante atualização, porque todas essas regras, o mercado é extremamente dinâmico. Então, muda a regra da ANAC, muda a regra da companhia aérea, muda a regra de clube de fidelidade, muda a regra de milhas, né? Tá para ser aprovada agora, né? A PL das milhas. Então, tá sempre as regras as cartas sendo reembaralhadas aí. Realmente, se você não tiver por dentro do mercado, você vai terminar cometendo mais erros, né, do que se você estiver por dentro. É importante que você entenda também de consolidadoras, o que é que ela faz, como você trabalha com ela, como você faz para emitir os serviços dela, né, seja passagem, seja seguro, seja terrestre, né, hospedagem, tudo isso você emite por dentro da consolidadora. Para quem não conhece, a consolidadora é uma plataforma em que as agências de viagem compram, né, esses serviços, né, e o cliente pode parcelar sem juros, tem as condições dele, e você recebe uma comissão por essas vendas, né. Só tem acesso a esse tipo de plataforma quem é agente de viagem, né, ou é uma agência de viagem. Você precisa entender também como fazer vendas de cruzeiro, de hospedagem, de transfer e diversos outros serviços que o seu cliente precisa, né? Uma coisa também que ninguém navega sozinho. Então, é importantíssimo que você também faça parcerias, né? Não existe uma agência que seja, que atenda todos os nichos, né, do mercado de turismo. Então, você vai ter agências que trabalham com milhas, você vai ter outra agência que é especializado em aéreo, vai ter outra que é especializada em cruzeiro, outra que é especializada em receptivo, né? Então, outra que é especializada em fazer passeios na região sul, tem outra que vai ser especializada em fazer passeios de barco em determinadas ilhas. Então, existem diversos tipos de agências, existem agências especializadas, outras mais genéricas, mas nenhuma agência atende todo mundo. Então, é muito importante que você faça parcerias. A gente tem parcerias aqui em Salvador, temos parcerias em Fortaleza, temos parcerias no Sul. Então, a gente consegue, né, trocar informações, um ajudar o outro, né? A gente trocar serviços, né? Indicar cliente um para o outro. Então, é muito importante que você tenha ciência de que você, sozinho, termina ficando muito isolado e muita informação que você poderia estar acelerando termina sendo perdida se você não tentar, né, fazer essas parcerias aí com outros colegas. O ramo de turismo é um ramo bem interessante que todo mundo está querendo se ajudar, todo mundo está sempre orientando, ajudando, tem sempre boa vontade, todos os colegas que eu tenho sempre são muito solícitos e sempre que a gente tem dúvida, né, e pede uma ajuda, ele já manda um zap, manda um contato de uma pessoa que resolve. Então, quando eu preciso de um transfer, estou mandando um cliente lá para o Mato Grosso, conhece alguém que faz transfer lá, na mesma hora já mando 3, 4 contatos de pessoas de confiança que fazem serviço lá, entendeu? Então, é muito importante que você tenha esse network aí dentro do mercado de turismo, porque vai te ajudar muito, né, em diversas situações, né? Quem trabalha com milhas vai precisar entender muito bem sobre roteirização e emissões com milhas, né? Porque é bem diferente de emissões direto na consolidadora, né? Então, existe uma série de regras, né? De cancelamento, de uso de CPFs, né? Tipo de tarifa, de alteração de voos, né? Que funciona diferente no mercado de milhas do que na tarifa pagante, né? Então, é importantíssimo que você aprenda sobre essas alterações e como funciona todos os trâmites
de emissão, de cancelamento, de alteração de voo com milhas, porque você vai precisar em algum momento, né? Importantíssimo também, tem muito golpe no ramo de turismo, né? Acontece muito de uma pessoa lhe procurar dizendo que veio do Instagram, e aí ele é um agente de um influenciador e quer tirar 3 passagens para Dubai em classe executiva para amanhã. Isso é clássico, né? Os golpistas hoje pegaram uma passagem extremamente cara para o mesmo dia ou dia seguinte. Então, tem acesso a mecanismos de proteção, né? Hoje a gente paga um que a gente faz toda a validação, inclusive com Face ID. Ele valida o cartão, vê se a pessoa é o titular realmente, toda aquela verificação que o banco faz, né? Se sua face realmente é a titularidade daquele CPF, esse sistema antifraude faz para a gente. Então, onde você for começar a trabalhar com vendas na internet, você vai precisar de um mecanismo nesse sentido, né? Além de fazer contratos, né, por vendas de passagem, contratos por prestações de serviço, tudo isso para lhe proteger, né? Você precisa ter cuidado na hora que for vender a passagem, para passar as informações ao cliente, se a tarifa é reembolsável ou não, se ele tem direito a alterar. Então, essas regrinhas básicas é importantíssimo. Você tem direito à mala despachada ou não. Tudo isso aí você precisa deixar claro para o seu cliente, para caso ele solicite depois uma alteração nesse sentido, né, você não seja lesionado, certo? E procurar ao máximo agregar, né, outros serviços à sua agência, né? Então é sempre bom você estar renovando aí, né? Não só você estar procurando pacotes novos, locais novos, né? Promoções de passagens para estar ofertando ao seu cliente, mas está agregando a sua passagem, por exemplo, você conhece dos benefícios do seguro viagem dos cartões Black. Por que você não oferecer isso ao seu cliente? Você tem um cartão Black? O seu seguro aí para você viajar para os Estados Unidos vai custar em torno de R$400. Se você quiser, a gente faz uma consultoria com você, por R$150 eu faço a emissão para você, sem custo, e vou proteger você e toda a família que vai viajar com você. Você quer fazer isso? Então você está agregando demais ao seu cliente, está cobrando por um serviço que sairia, se ele soubesse dessa informação, de graça. Você está vendendo a informação para o seu cliente, está agregando demais a ele e você está trazendo uma receita a mais aí para dentro da sua agência, né? Fazer gestão de milhas, consultoria em milhas, né? Tudo isso aí são formas de você estar trazendo novas receitas aí de forma indireta aí em relação à venda de passagem, né? E termina sendo hoje o principal meio de entrada de caixa aí na agência. Hoje é venda de passagem, venda de pacotes, venda de hotelaria, e aí esses serviços agregados aí terminam ajudando muito a aumentar a sua receita anual, beleza? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que tenha esclarecido. Não para quem realmente curte esse mercado, não se desanime, né? Porque tem coisas maravilhosas aí nesse mercado, né? A gente pode trazer aqui em outro vídeo, mas é importante que você saiba que as dificuldades existem em todo o mercado, seja, sei lá, hoje eu também sou gerente de TI, existem diversas dificuldades lá e diversas benesses, né? Eu tenho uma indústria de alimentícia, tem as dificuldades e as benesses. Todo mercado tem os prós e contras, você precisa avaliar realmente se seu perfil se encaixa ali ou não, e se aquilo lhe faz feliz ou não, beleza? Então, a gente vai ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!